eu sempre gosto de começar todo episódio perguntando sobre o chamado. Legal. Deus chama cada um de diferentes maneiras, cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu lugar dentro do ministério que é feito de diversas mãos quando a gente fala da proclamação do evangelho. Sim. Então, para você, assim, de forma simples e objetiva, como é que você descobriu o seu chamado pastoral? Rapaz, assim, eu digo que não foi assim de uma forma única, no estalo de dedo, mas foi de maneira progressiva, né? Para começar, eu sempre fui meio que fugindo. Mas desde a minha juventude eu já percebia, e as pessoas também, né, percebiam o meu tato com o ensino, né, com o envolvimento. Eu sempre fui envolvido, né, desde a minha infância com a música, né? Para quem não sabe, né, sou ministro de louvor há mais de 25 anos. Eu brinco que eu sou como Davi, né? A música vem antes. Então, desde cedo eu já comecei na música. Meus pais investiram em mim na música, né? Comecei tocando órgão, teclado, depois fui pro violão. Então a música foi me inserindo no ambiente da igreja, onde eu pude ali desenvolver amizades, liderar músicos, banda. E aí você vai conectando com todo o entorno, né? Comecei a liderar jovens, adolescentes. Então ali fui líder de federação, líder de UMP. Então você começa ali já tatear o ministério pastoral com todas essas oportunidades, né? E nisso você vai sendo reconhecido pela comunidade, pelos pais, pelos amigos. Só que você sempre, não, o povo tá de conversa fiada, para com isso, né? Eu vou fazer outra coisa da vida e tal. Mas eu já tinha algo no meu coração, mas... eu fui sempre esquivando, cara. Essa que é a grande realidade. Então eu já tinha entendido, compreendido isso na minha adolescência, em torno de 13, 14 anos, mas eu fui querendo falar não para Deus, igual o Jonas, assim, esquivando da missão. Mas aí aconteceu que depois de eu ser, né, ter formado, que eu fiz técnico em eletrônica, técnico em mecânica, aí eu fiz mecatrônica e depois eu fui fazer engenharia de controle e automação. E depois de uma carreira de 10 anos, mas isso nunca deixei a igreja, né? Sempre ministrando, estando envolvido naquele... desse mesmo jeito que eu falei, desde a minha infância, né? Até depois de casado. Mas aí aconteceu que num determinado momento lá em 2013 para 2014, quando teve uma grande crise, eu acho que Deus usou dessa... Acho não, né? Tenho certeza que Deus usou da circunstância para eu, ao sair da empresa que eu estava, eu de fato assumi a realidade. Aí eu tive um tempo fora, a gente foi para os Estados Unidos, eu e a minha esposa. E lá nesse contexto de imigrantes, você começa a ver muita coisa. Porque a galera olha para os Estados Unidos assim e acha que é tudo mil maravilhas, mas a comunidade brasileira é outra coisa. Aí você vê lá a pessoa que foi pelo México, gente que está sozinho. Aí você começa a ver como o pequeno grupo é valorizado e outras coisas a mais, né? E aí a gente começou assim, a ver como que funcionavam as missões e tal, a gente começou a se envolver. E lá também foi um momento de Deus para reacender o chamado. Quando eu voltei para o Brasil, meu pai teve, né, um chamado aí para a Unicamp. Ele estava numa fila para transplante, cara. E meu pai fez um transplante de fígado, bem delicado na época. Isso foi em 2015. E por conta do contexto, eu não podia voltar a trabalhar. Eu sou filho único, eu tive que cuidar dele. Então, cara, isso tudo foi mais ainda aumentando, né, o desejo de fato, poxa, será que não é isso mesmo? E eu recebia proposta de emprego, mas eu tinha que rejeitar por estar cuidando do meu pai. Então vai imaginando como é que não fica a cabeça. Mas aí no final, cara, na hora que meu pai estava curado, estava bem, entre aspas, aí não apareceu mais nada. Aí eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Agora que eu quero trabalhar, não aparece, né? Enfim, aí para resumir um pouco, né? Aí eu recebi uma ligação. Mas antes dessa ligação, eu orei a Deus num domingo à noite e falei assim, Deus, a gente estava pensando até voltar para os Estados Unidos, né? Fazer o seminário lá e tudo mais. Eu já estava com isso no coração. E aí eu falei assim, Deus, se for para eu ficar, fecha as portas lá fora, abra as portas aqui, e orei o contrário também. Né? Se for para eu ir, fecha as portas aqui, abra as portas lá. A gente estava pensando até vender um terreno, juntar a grana para poder estudar lá e tudo mais. Cara, orei isso no domingo. Tipo, na segunda-feira,
um pastor amigo meu me ligou e falou, cara, tô com um projeto aqui, assim assado, de projeto de revitalização, eu sei que você é músico, eu sei que você teve um tempo na América, cara, eu sei que a tua cabeça sempre foi diferente, aberta, vem pra cá me ajudar no processo de revitalização. Aí eu contei pra ele que eu tava querendo ir pro seminário, aí eu lembro como se fosse ontem, o cara falou assim, bicho, eu tô até arrepiado aqui, cara, porque eu sei que você é engenheiro e eu jamais teria condição de pagar algo como engenheiro para você vir trabalhar na igreja. Mas como missão você vai entender e tal. E aí a gente foi conversando, fui para lá, toquei lá uma época. A ideia era eu ir para liderar já o louvor no processo de revitalização. E ao mesmo tempo ser conhecido pelo conselho, pela igreja e então ingressar no seminário. Então a gente combinou tudo isso, entendeu tudo isso e a gente acabou indo para Campinas. Foi quando a gente foi para Campinas. Então a partir dali o chamado começou a ser desenvolvido, né? Foi aprovado pelo conselho, pelo presbitério e tudo mais. Fiz o vestibular, né? E aí comecei o seminário na sequência. Então, deu uma encurtada, mas foi mais ou menos assim a minha história. Maravilha. Então você viveu o sonho americano? Um pouquinho. Deus usou desse momento, cara. Legal. Para reacender o chamado aí. Maravilha. Deus usa cada um e manda experiências diferentes para levar pessoas a servi-lo, né? Talvez os Estados Unidos foi a sua baleia, né? Pode ser que sim, podemos dizer que sim. E foi muito legal, cara. Porque lá eu fiquei numa igreja batista. Olha que legal. Porque eu lembro que a gente começou a procurar a igreja lá, né? Falava, precisamos ir para uma igreja, né? Porque a ideia, eu falei assim, eu vou para lá, mas eu quero conhecer minha família, que eu tenho familiares lá. Quero melhorar o meu inglês e depois voltar para trabalhar. Essa era a ideia. Mas ao mesmo tempo eu falei, pô, se der certo eu quero já fazer teologia aqui e tal. Então eu tinha algumas ideias paralelas. Legal. Mas foi assim que rolou, cara. E aí eu fui e a gente começou a congregar numa igreja batista. Porque eu vi que essa igreja, ela convidava pessoas interessantes para ir pregar lá. E uma delas era o reverendo Hernandes. Sim. E aí eu vi, poxa, se uma igreja batista tá chamando o Hernandes, pô, legal, já é uma cabeça diferente. Aquelas associações que a gente acaba fazendo, né? E aí a gente visitou de primeira e a gente gostou. E lá a gente congregou o tempo que ficamos lá. A gente fala que tem rixa, né, de batista e presbiteriano, mas existem muito mais coisas que nos unem do que nos separam, Mas né? Não tenha dúvida. Maravilha. Não tenha dúvida.